E aí, turminha, gostaram da história que vocês escutaram sobre o cágado na festa do céu? Então, o que isso tem a ver com a aula de hoje? Vocês já vão entender. No início desse módulo, nós também fizemos a leitura de um texto que tinha como título assim: Porque o Sol e a Lua foram morar no céu. Então, nós fizemos a leitura de um texto que tentava explicar por que nós tínhamos no céu a Lua e o Sol. E esse que vocês ouviram hoje estava tentando explicar, né, não de uma forma científica, né, por que o casco do cágado é todo formado assim por pecinhas, como se fossem pecinhas de quebra-cabeça. Então vamos lá. Nós vamos na página 16. Produzir texto. O homem sempre quis entender os fenômenos da natureza. E quando ainda não existiam explicações científicas para muitos deles, criou histórias como a do texto Porque o Sol e a Lua foram morar no céu, que você conheceu nas primeiras aulas desse módulo. Essas histórias são muito antigas e, como você pode notar no texto que leu, não se basearam em explicações científicas. Mesmo assim, elas continuam a encantar as pessoas. Assim como os africanos, os povos indígenas brasileiros também criaram inúmeras histórias desse tipo, que explicam diferentes fenômenos da natureza e também o surgimento de plantas e de animais. Nessa aula, você fará uma história para explicar um fenômeno da natureza, como o som dos trovões, os raios, o arco-íris e etc., ou uma característica de algum animal. O formato da tromba dos elefantes, a imitação da fala humana pelos papagaios, o tamanho do pescoço da girafa. Então, você vai ter que explicar um desses dois temas, ou o fenômeno da natureza, ou uma característica de algum animal, certo? Então, como que vocês vão fazer? Pode ser no caderno mesmo, vocês vão montar essa história, vão fazer essa produção de texto. Então, primeiro escolham qual que é o tema que vocês vão escrever, pensando sempre aí que vocês vão ter que desenvolver esse texto contando como aquilo surgiu ou como o porquê que, por exemplo, a tromba do elefante é daquela maneira, o pescoço da girafa é comprido daquele jeito. Então, você vai inventar algo que aconteceu para que aquilo tenha sido feito e por que é assim, tá certo? Então, façam com muita atenção, escrevam no caderno uma história bem legal, bem divertida e quando vocês estiverem escrevendo, cuidado, tem parágrafo, façam um recuo de 2 dedos, lembra que a gente sempre combinava em sala? Então faz aquele espaço, né, para começar o parágrafo, terminou a primeira ideia do primeiro parágrafo, vai para o segundo parágrafo. Antes de começar o segundo parágrafo, leia novamente o primeiro parágrafo e assim você vai desenvolvendo a sua história, tá certo? Com começo, meio e fim. Aqui na página 17, continuam algumas orientações. Claro, se fosse na escola, nós faríamos isso em grupos, né? Mas, como nós estamos em casa, vocês vão fazer individual. Depois pede aqui para revisar o texto. Então, depois que vocês criaram o texto, façam a leitura desse texto para alguma pessoa de casa. Tá? E pergunta para a pessoa o que ela achou, né? Se tá bom, se não tá. Faz a revisão ortográfica, vê se tá tudo bonitinho, tudo certinho, de acordo com as regras de ortografia, se a letra tá bacana também. Depois que tiver tudo jóia, tudo tranquilo, o que vocês vão fazer? Vocês vão filmar a leitura desse texto. Então, vocês vão pedir para que alguém filme vocês fazendo a leitura deste texto. Tá certo? Vocês viram que a história que a prof deixou do cágado para vocês, ele utilizou até fantoches, né? Não precisa, ok? Ah, prof, mas eu quero. Tudo bem, tá? Mas não, é opcional. O que eu quero mesmo é que vocês façam a leitura desse texto para a prof. Então, grava essa leitura e manda para a prof pelo Clipe Escola. Hoje é segunda-feira, vocês podem mandar até sexta-feira esse vídeo para a prof, tá bom? Caprichem na história, ok?
Então, a aula de hoje de língua portuguesa é essa. Beijo e até mais!